Você não aguenta mais sofrer com a pressão alta e com medo de ter um câncer? Talvez ninguém tenha te falado, mas alguns remédios que você toma para regular a pressão podem causar câncer. Você não aguenta mais a impotência sexual causada pela hipertensão? Talvez você também não saiba, mas a pressão alta é um dos principais motivos de você não estar mais fazendo o seu papel de homem na cama. E também, você está cansado de sentir formigamento nos braços e nas mãos e nas pernas? E aquele peso incômodo na sua nuca que se transforma em uma dor de cabeça terrível? Você está cansado de ficar suado o dia inteiro e com boca seca? Ficar irritado a todo momento, sem disposição para fazer nada? Se você quer dar um basta em tudo isso, assista esse vídeo. Ele pode salvar a sua vida. Nele, eu vou mostrar como se livrar de um câncer causado pelos remédios da hipertensão, como aumentar ou recuperar a potência sexual, como voltar a comer alimentos com gosto e como nunca mais ter que se preocupar com AVC, ataques cardíacos e sem pressão alta. Agora tem um aviso importante. Esse vídeo não vai ficar por muito tempo no ar. Se você, ou alguém que você conhece, sente falta de ar ao subir uma escada, tem tonturas ou dores de cabeça frequentes, apresenta sangramento nasal sem nenhuma razão aparente, ou já sentiu palpitações estranhas no peito, pescoço ou ouvido, então você precisa assistir esse vídeo antes que seja tarde demais. Antes que uma dessas lápides tenha seu nome escrito nela. O tempo não está ao seu favor. Olá, sou o Dr. Osmar e nesse vídeo eu vou te mostrar algumas verdades sobre a hipertensão que os médicos normalmente não te revelam. Essas verdades podem te fazer controlar sua pressão sem remédios e se livrar de uma das doenças mais terríveis que existe, o câncer. Sim, nesse vídeo eu vou te mostrar como alguns remédios que você está tomando podem acabar com seu organismo e causar 2 tipos de câncer. Eu vou te contar também como as grandes empresas farmacêuticas fazem você acreditar que precisa tomar remédios, mesmo sabendo dessas consequências. E como eles faturam 14 bilhões de reais às custas do seu sofrimento. A sua dor é o lucro desses empresários e você continua sendo enganado. Antes de continuar, só quero te pedir uma coisa. Estou liberando esse vídeo exclusivamente para você. Ele não está aberto ao público geral, porque essas empresas estão ameaçando tirar ele do ar. Por isso, assista esse vídeo até o final. Não sei por quanto tempo ele vai ficar disponível. Se você sair, pode ser que nunca mais encontre essas verdades. E passará a vida inteira sem saber como a pressão alta, que é simples de controlar, pode provocar doenças terríveis como câncer. Então, o que ataques cardíacos, cartomantes e o dinheiro têm em comum? Provavelmente você está pensando que não tem nenhuma relação. Mas se eu te dissesse que os ataques cardíacos não são o que você pensa que são? Se eu te falasse que as pessoas estão mentindo para você o tempo inteiro, que o sal e o colesterol não aumentam a sua pressão, e que os brasileiros só tomam remédios porque as empresas farmacêuticas criaram a hipertensão nas pessoas? Você pode estar um pouco confuso agora, mas fique tranquilo, que eu vou explicar tudo. Veja, há 50 anos atrás era comum os médicos recomendarem remédios para controlar a hipertensão. Naquele tempo não existiam muitos estudos sobre quais alimentos reduziam a pressão arterial naturalmente. O problema é que o tempo passou e agora os fatos e estudos recentes mostram 2 problemas graves. Primeiro problema: os remédios não servem para controle, apenas para redução temporária da pressão. Eles apenas tratam temporariamente a doença naquele momento, mas não trazem a cura. O problema é que eles são usados como tratamento e isso leva ao segundo problema, o câncer. Quase ninguém sabe, mas a Sociedade Americana de Medicina publicou um estudo em 2012 mostrando que as pessoas que tomam alguns tipos de remédios para pressão têm 5 vezes mais chances de desenvolver câncer de boca. O câncer de boca é o responsável por deixar os lábios caídos, inchados e deformados. Quando é diagnosticado, o paciente passa por uma cirurgia labial e por sessões de quimioterapia e radioterapia. Em alguns casos, o câncer de boca pode até matar. Esses 2 problemas, os remédios usados indevidamente e o câncer que eles podem gerar, podem ser a causa oculta de muitas mortes e sequelas no Brasil. Mas se você é homem, o pior vem agora. Estudos recentes revelaram que uma das principais causas de impotência sexual é a hipertensão. Controlando sua pressão, o fluxo sanguíneo é normalizado e a disfunção erétil praticamente desaparece em questão de horas. E você pode se perguntar, mas eu controlo a pressão com remédios, por que ainda tenho disfunção? Porque você provavelmente está tomando um dos remédios que está na lista negra, uma lista com 4 medicamentos que te mantêm impotente.
Felizmente, nesse vídeo eu vou te mostrar uma solução para esses problemas terríveis. É algo simples, fácil e rápido, que preparei e coloquei tudo dentro de um material para controle da pressão. Algo muito simples e que você vai ter acesso para não correr mais o risco de desenvolver câncer ou ter um AVC. Lembra que falamos sobre ataque cardíaco, os cartomantes e o dinheiro? Bom, hoje a grande maioria dos tratamentos são feitos baseados no que eu chamo de cobaia humana. Quando você vai a um consultório médico, é como se você estivesse indo para uma cartomante. Você mede sua pressão, recebe algumas recomendações e sai de lá com uma lista de remédios para tomar. Alguma vez seu médico te disse que esses remédios podem causar doenças terríveis como câncer? Alguma vez você ficou sabendo que é possível controlar a pressão sem remédios? Infelizmente não. Estou certo? Pode ser que seu médico não saiba, mas na maioria das vezes você sai do consultório com remédios que podem acabar com a sua vida. Olha só, eu não quero te assustar. Estou aqui para provar que você não precisa viver sob uma ameaça constante de ter um ataque cardíaco ou um AVC, ou então pior, de sofrer com um câncer. Estou aqui para te mostrar que você pode manter sua pressão baixa, controlada e seu coração saudável. Tudo isso sem consultas caras, sem comprimidos prejudiciais e sem cirurgia. Em alguns minutos, você vai descobrir como baixar a pressão naturalmente e praticamente voltar a ter a vida que você tinha há 20 anos atrás. Uma arma comprovada, que faz com que sua pressão alta se mantenha permanentemente sob controle. Sim, isso mesmo. Estou falando de uma fórmula segura e permanente para o controle da pressão durante toda a sua vida. É uma fórmula cientificamente provada e com uma taxa de sucesso de 99,7% em estudos clínicos, utilizado por cerca de 27 mil pessoas para baixar a pressão e evitar problemas do coração. Se a sua pressão é mais alta do que 12/8, ou se você foi diagnosticado por hipertensão crônica, se você experimentou todos os remédios disponíveis no mercado e todas as curas milagrosas que te apresentaram, se você já sofreu um grande ataque cardíaco ou se você está preocupado com o seu histórico familiar de hipertensão, diabetes e doenças do coração, o material Vencendo a Hipertensão vai ajudar a manter a sua pressão abaixo de 12/8, regenerar o seu coração e te ajudar a recuperar a alegria interior e a vontade de viver. E também vai eliminar a necessidade de se intoxicar com remédios a todo momento. Antes de continuarmos, quero que você veja o depoimento que a Silvia Monteiro me enviou por e-mail. Ela é uma dona de casa que mora em São Paulo e disse o seguinte: Oi, Dr. Osmar, vou ser totalmente sincera com o senhor. Antes de assistir sua apresentação, não imaginava que alguns remédios para hipertensão eram tão prejudiciais. Mas conforme eu continuei assistindo, percebi que essa novela estava se passando na minha própria vida. Parei um pouco para analisar minha situação e vi que eu estava no caminho de um AVC ou de um ataque cardíaco. No final do ano passado, por volta de novembro, quando me inscrevi no Vencendo a Hipertensão, tive altos e baixos, mas depois de 19 dias consegui reduzir em 70% o uso de medicamentos. Hoje me sinto melhor e, se Deus quiser, mês que vem espero que meu médico me libere dos remédios. Só tenho a agradecer ao senhor e à sua equipe pela ajuda. Muito obrigada de coração. Agora veja a história de Antônio Martins. Oi, Dr. Osmar. Estou tão feliz por ter achado seu vídeo. Sofri com hipertensão desde meus 30 anos, que eu me lembre. Ficava suado, cansado, com dores de cabeça e na nuca. Mas isso sumiu desde o mês passado. Quando passei a adotar o plano do seu material, consegui finalmente manter minha pressão em 12/8. Só tenho a te agradecer. Muito obrigado. Agora é a sua vez de conseguir os mesmos resultados. Mas quem sou eu para te prometer isso? Como eu te disse antes, sou o Dr. Osmar. Criei esse material baseado em estudos científicos sobre controle natural da pressão arterial. Chamei esse programa de Vencendo a Hipertensão. Ele está dentro de um material que explica todo o passo a passo de forma simples e fácil de seguir, que já tem ajudado cerca de 27 mil pessoas de todo o Brasil a controlarem a sua pressão com alguns alimentos secretos, mas que estão na prateleira de qualquer mercado. Antes de falar mais sobre isso, quero abrir seus olhos para uma coisa muito grave. E dessa vez não é câncer nem AVC ou ataques cardíacos, mas sim o fato de você estar sendo tratado como uma cobaia. Olha só, 35% de todas as pessoas adultas no Brasil têm hipertensão. Isso representa mais de 30 milhões de pessoas. Elas estão de mãos atadas e cegas porque existe uma indústria farmacêutica bilionária que só pensa em faturar. Essas pessoas chegam ao consultório de seus médicos em busca de uma solução, mas o que recebem?
receita de remédios para comprar. E pior, remédios que apenas remediam os sintomas, mas não tratam e nem curam. Se você está assistindo este vídeo até agora, provavelmente você está entre essas 30 milhões de pessoas. Mas existe uma saída. Todas essas pessoas que você está vendo agora descobriram e estão conseguindo controlar a pressão sem remédios. Contra fatos não há argumentos. Todas essas pessoas saíram de uma situação extremamente perigosa, com alto risco de ter um AVC ou ataque cardíaco, e uma coisa foi responsável por essa mágica. Esse é o método que eu criei, que permite você consumir comidas simples e saborosas com muito tempero e que você vai adorar. A grande vantagem é que esse material vai tirar você da estatística de risco e, ao mesmo tempo, prova que você pode comer alimentos deliciosos. O melhor de tudo é que esse material vai quebrar aquele mito de que você não pode comer comidas gordurosas e salgadas. Aliás, você vai entender que quanto mais você evita o sal caseiro, mais sua pressão sobe. Deixar de comer sal para baixar a pressão é um mito. O maior inimigo de quem tem pressão alta é a desinformação. Então, preste atenção nesse vídeo porque você vai aprender que existem dois tipos de hipertensão que ninguém nunca te contou e você precisa saber a diferença entre eles. Você vai ver também que existe uma coisa que você faz todos os dias que aumenta sua pressão em menos de 5 minutos. E o mais importante, você vai ter a oportunidade de controlar a sua pressão sem remédios, com aquelas comidas saborosas que você costuma evitar. Só mais um detalhe. Se você é homem e sofre de qualquer tipo de problemas sexuais como a ejaculação precoce, disfunção erétil ou falta de libido, você vai ficar espantado com os resultados. Estudos presentes mostram que existem 3 tipos de remédios para hipertensão que podem causar problemas sexuais, porque agem diretamente no sistema nervoso central. Por isso, dentro do programa, também temos algumas áreas onde tratamos da saúde sexual dos homens. O Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas com pressão alta, e você não precisa ser uma delas. Se você realmente quer controlar sua pressão, não tem outro jeito. Tem que atacar a raiz do problema. Ter controle da sua saúde, e é isso que eu vou te provar nesse vídeo. Felizmente, cerca de 27 mil pessoas já estão aproveitando este conhecimento. Já saíram do grupo de risco e se livraram da dependência de remédios e seus efeitos colaterais terríveis. Agora imagina você, aliviado no consultório de seu médico, tranquilo e calmo porque tem a certeza de que a sua pressão está normal. Não seria ótimo? Então, é só seguir as dicas que eu vou te passar, porque o fato de você ter consciência delas já vai te dar as condições favoráveis para sua pressão arterial diminuir e chegar a 12/8. E de quebra, ainda queimar uma gordurinha. Pois é, nossos alunos, além de controlar a pressão, também perderam em média 9 kg de gordura corporal. A minha equipe recebe cerca de 50 mensagens por semana de pessoas que emagreceram enquanto estavam controlando a pressão. E é por isso que tantos alunos adoram esse material. Ele é simples, prático, baixa a pressão em 7 dias ou menos e ainda te ajuda a se livrar do estresse e da obesidade. O programa Vencendo a Hipertensão é cientificamente comprovado e eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo para ajudar pessoas como você. E dar a oportunidade para você também ter acesso a essas informações privilegiadas. Eu já te falei que 80% dos derrames cerebrais são causados pela hipertensão, lembra? Pois é. Algumas pessoas sobrevivem, mas ficam em estado vegetativo para o resto da vida, com o corpo totalmente paralisado. Elas perdem a liberdade de levantar da cama, caminhar, ir ao banheiro e muitas vezes não conseguem nem mexer a cabeça. Não quero que você se imagine em uma cama com sua esposa e filhos ao lado servindo para você pelo resto da vida. Na verdade, isso não é vida. As vítimas de AVCs acabam precisando de cuidados para sempre. Mas ao contrário do que parece, isso não é uma mordomia. Em uma pesquisa que fizemos com 4.000 alunos do Vencendo a Hipertensão, descobrimos uma coisa muito interessante. 80% dos entrevistados disseram que, se tivessem um AVC, preferiam que ele fosse mortal, ao invés de ficar no fundo de uma cama. Infelizmente é nessa hora que a família chega até a brigar porque ninguém tem tempo de cuidar do doente e você se torna um fardo para qualquer pessoa. Um derrame deixa sequelas irreversíveis com a perda da fala, boca torta, incontinência urinária e até cegueira. Quando o derrame afeta a fala, você tem consciência de tudo, mas não consegue explicar as suas vontades e seus medos. É como se você fosse um prisioneiro do silêncio, e é nessas horas que a vítima de AVC entra em uma depressão profunda. Isso explica por que a maioria das pessoas preferem morrer. Em outros casos, quando o raciocínio é danificado, mas a família tem condições financeiras, é muito comum a família contratar um cuidador ou pagar por um asilo.
E por mais que esses ambientes tenham assistência médica especializada, nunca terá o afeto familiar, não é verdade? É sempre muito triste ver alguém com essa sensação de abandono no final da vida. Parece radical, mas é a realidade nua e crua. Infelizmente, às vezes o derrame atinge a área dos olhos e a pessoa perde até a chance de se distrair vendo televisão. As consequências da hipertensão são realmente terríveis e não param por aí. Cientistas americanos comprovaram que pessoas que consumiam alguns tipos de medicamentos para hipertensão tinham 5 vezes mais chances de contrair câncer de pulmão, próstata e mama. A cada 105 pessoas que tomavam determinados tipos de remédios para hipertensão, pelo menos uma desenvolve câncer. Isso é muito grave. Remédios para hipertensão podem aumentar em até 5 vezes as chances de desenvolver um tumor, um câncer. A hipertensão é tão traiçoeira que existem mais de 50 milhões de brasileiros que têm pressão alta e que ainda nem sabem. Até sentir os primeiros sintomas, a hipertensão é completamente silenciosa. Mas se você está assistindo esse vídeo, com certeza já descobriu. Junto com a minha equipe do Vencendo a Hipertensão, eu acompanho mais de 2.000 alunos todos os meses. Isso me faz entender que não é fácil ter que lidar com gastos altos em medicamentos, consultas, exames, sem contar com aquela ansiedade de aguardar a sua consulta e ouvir aquilo que seu médico vai dizer. Que você está proibido de comer o que você mais gosta, ou ainda ouvir aquela velha frase, não tem jeito, você tem que conviver com isso pro resto da sua vida. Eu sou completamente contra esse posicionamento, e é por isso que eu estou aqui falando com você. Você precisa entender que sim, existe uma alternativa, e que você pode começar a controlar a sua hipertensão neste exato momento, sem depender dos remédios que causam essas terríveis doenças. Eu vou até repetir, tem jeito sim. Durante essa apresentação, você já deve ter se perguntado, se esse método é tão bom, por que nunca foi divulgado em artigos, sites, blogs ou na televisão? Entenda uma coisa, existem grandes empresas farmacêuticas por trás de tudo. Elas são que produzem os remédios para hipertensão e faturam bilhões de reais às custas do seu sofrimento. Quando você compra um remédio, quem fatura são eles. Você acha que eles ficariam felizes se você parasse de comprar esses medicamentos? Quais são as chances deles chegarem para você e te contarem que a hipertensão tem controle sem remédios? Eles faturam bilhões de reais às custas do seu desconhecimento. É mais lucrativo para a indústria te manter vivo e doente do que te mostrar uma solução natural e definitiva. Infelizmente, ainda existem pessoas que dizem que, para controlar a hipertensão, você só precisa tomar vários remédios, se entupir com alimentos sem gosto, fazer atividades físicas desgastantes e gastar centenas de reais com alimentos diet e light. Sinceramente, você acha que eles estão preocupados com a sua saúde? Olha só, provavelmente já passou pela sua cabeça essa pergunta. Em um mercado tão poderoso como esse, e eu sendo médico, posso estar me arriscando ao liberar esse vídeo, não é? Sim, eu estou realmente me arriscando, mas é por uma boa causa. Se esse vídeo puder salvar pelo menos uma vida, já vou ter atingido meu objetivo. Quando eu decidi ser médico, meu objetivo de vida era não me conformar com esse sistema que só manipula as pessoas. Eu me dediquei a procurar formas naturais para curar doenças, sabe por quê? Porque os remédios convencionais não me ajudaram, não funcionou para mim. Eu vivia sem fôlego, tive que parar de praticar alguns esportes que eu amava, como o ciclismo. Ficava só olhando de longe, me sentindo incapaz, doente, enquanto todos aproveitavam. É horrível se sentir assim. Isto sem contar que eu ficava apavorado com toda vez que sentia o meu coração bater mais forte. Eu vivia com medo de infartar. Essa foi minha vida. Só que depois que me formei na faculdade de medicina, decidi que precisava fazer alguma coisa por mim, porque os remédios convencionais definitivamente não funcionavam direito. Decidi procurar por maneiras naturais de controlar. Felizmente, graças a todos os estudos que fiz e ao método que acabei desenvolvendo, hoje minha pressão fica nos 12/8 constantemente. Mas eu sempre paro para pensar no que os médicos normalmente dizem para os pacientes. Você tem que conviver com os remédios para o resto da vida, ou não tem jeito, é melhor parar de comer comidas temperadas ou você vai morrer. E foi por essas afirmações que eu considero covardes que desenvolvi junto com minha equipe extremamente competentes o material Vencendo a Hipertensão. Nele já ajudamos milhares de pessoas a ter uma vida mais saudável, usando apenas remédios naturais. Hoje eu sou formado e pós-graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais e também me especializei em Nutrologia. Depois de alguns anos preocupado com o sofrimento das pessoas, resolvi fazer também uma especialização em Psicologia Clínica e Sexologia para entender as causas do sofrimento humano. Foi a integração de todo esse conhecimento com os anos de experiência que me fizeram compreender como curar o problema atacando a causa pela raiz. E você só consegue resolver o problema de pressão alta de uma vez por todas quando encontra a causa raiz.
E é sobre isso que eu vou falar agora. Existem dois tipos de hipertensão. A que conseguimos descobrir a causa, que corresponde a 5% dos casos, é a inofensiva. E a que não conseguimos descobrir a causa, que corresponde a 95% dos casos e que pode ser mortal. A maioria das pessoas estão nessas 95%. Se você perguntar para o seu médico por que sua pressão aumenta, ele vai te dar uma aula de medicina. Mas no final das contas você não vai entender absolutamente nada. Sabe por quê? Porque é impossível saber. Existem suspeitas, mas nenhum médico consegue provar o motivo real da hipertensão. A verdade é que existem apenas dois tipos de hipertensão: a hipertensão essencial e a hipertensão secundária. A hipertensão secundária é quando você sabe o que está acontecendo. Por exemplo, se você fica muito tenso quando vai receber o resultado de um exame, ou se você fica preocupado quando vai ao cardiologista, pode ser que a sua pressão aumente bruscamente. Você sabe por que a sua pressão aumentou? Então, quando você sabe a causa, chamamos de hipertensão secundária. Quando os rins afetam a sua pressão, por exemplo, você sabe que essa é a causa. Então você sabe que tem hipertensão secundária. Esse tipo é inofensível, porque você sabe a causa raiz. Se você consertar o problema pela raiz, não terá mais hipertensão. O problema é que apenas 5% das pessoas têm esse tipo de pressão alta. 95% das pessoas têm um tipo que é muito perigoso e mortal, a hipertensão essencial. A hipertensão essencial é quando você vai ao seu médico e ele diz: vamos tomar esse remédio para ver se a sua pressão baixa. Se o seu médico já disse isso para você, preste muita atenção. A hipertensão essencial não apresenta causas aparentes. Isso faz com que você acabe virando uma cobaia humana, tomando remédios e mais remédios para descobrir aquele que supostamente vai te ajudar. Só que isso é um grande erro, porque gera outros dois problemas. Primeiro, você não cura a pressão alta. Segundo, você toma remédios que prejudicam o funcionamento natural do seu organismo e você se sente cada vez pior, com edemas no corpo, inchaços, e seu fígado vai ficando cada vez mais intoxicado e debilitado. Aquele gosto amargo vai se tornando cada vez mais frequente na sua boca. Infelizmente, o nosso sistema de saúde não sabe lidar com essa situação. Na verdade, poucos profissionais hoje em dia sabem que o sal de cozinha não é tão prejudicial para a saúde. Esse é o segredo que poucas pessoas contam, por isso preste muita atenção. Existe um outro vilão nessa história. Um vilão muito pior que o sódio, que eu chamo de ambiente tóxico moderno, ou ATM. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que na época de seus avós, e até mesmo dos seus pais, eles não sofriam com a hipertensão? E por que agora você sofre tanto com isso? Existem várias hipóteses, mas nos mais de 20 estudos que fiz, encontrei o grande causador de tudo isso. O principal culpado desse ambiente tóxico é o pior alimento de todos. Lembra que no início desse vídeo eu falei de um alimento que você deveria evitar a todo custo para baixar sua pressão? Eu estava falando dos alimentos processados. Aqueles que são produzidos pelas grandes empresas e que enchem as prateleiras dos supermercados. Esses alimentos são inundados com sódio para que fiquem conservados por vários meses. Em outras palavras, eles são cobertos de sal para durarem mais tempo. É por isso que esse tipo de alimento passa pelos caminhões de entrega, vão para as prateleiras dos supermercados e ainda assim duram mais alguns meses sem estragar. O sal preserva esses alimentos. Mas por que você não percebe todo esse sal? Porque esses alimentos também recebem uma grande quantidade de açúcar para enganar nosso paladar. Com isso, nós nem percebemos que estamos comendo esse terrível veneno. Quando comemos esse tipo de alimento, nosso corpo leva menos de 5 minutos para dar sinais de inchaço e mal-estar. Nesse tempo, esses alimentos vão intoxicando nosso organismo e aumentando a pressão sanguínea e os níveis de açúcar no sangue em apenas 5 minutos. Esse é o tempo que seu corpo leva para dizer que as células estão morrendo. O ambiente tóxico moderno também tem outros culpados. O estresse crônico que infelizmente não podemos evitar. Os alimentos pobres em nutrientes, o ar poluído e os alimentos transgênicos. Com tantos problemas, não é de se admirar que o nosso corpo dê sinais terríveis como a obesidade, a diabetes e a hipertensão. A boa notícia é que não precisa ser assim. Você pode dar ao seu corpo exatamente o que ele precisa para equilibrar a sua saúde. Os depoimentos que te mostrei ao longo desse vídeo foram de pessoas que tiveram sucesso e mudaram suas vidas. Todas elas descobriram dentro do material Vencendo a Hipertensão o que exatamente fazer para ter a saúde restaurada. Como eu te disse antes, esse é um material com treinamento inteligente que mostra os ingredientes exatos que o seu corpo precisa para baixar a pressão sem nenhum tipo de remédio. Você vai descobrir como aplicar tudo em todas as suas refeições.
E também vai ter disponível vários pratos deliciosos com alimentos que bloqueiam as toxinas do ambiente tóxico moderno. Você vai aprender a reduzir a pressão não só com alimentos, mas com um sistema completo que vai praticamente eliminar o seu estresse e devolver sua energia. A mesma energia de quando você tinha seus 20 anos. O material Vencendo a Hipertensão foi exatamente o que mais de 27 mil alunos aplicaram para voltar a ter a pressão arterial em 12/8 em questão de semanas. Você vai aprender exatamente o que libertou todas essas pessoas da montanha-russa de remédios para sempre. Uma dessas pessoas foi a Rosângela Costa, de Curitiba, Paraná, que conseguiu uma das maiores reduções do programa. Ela baixou a pressão de 18/11 para 11/7 em 21 dias. Esse é um dos e-mails que ela me enviou com seu depoimento. Oi, doutor, tudo bem? Muito obrigado por tudo. Faz 2 meses que entrei para o Vencendo a Hipertensão e faz 1 mês que regulei totalmente minha pressão. Li e reli todos os módulos do mesmo dia e segui todo o passo a passo. Quando cheguei na 3ª semana aplicando a metodologia, minha pressão estava em 11/7. Durante vários anos convivi com uma pressão de até 18/11 e agora posso até dizer que ela está baixa. Minha vida mudou totalmente. Muito obrigada. Se você quer se juntar a milhares de pessoas de todo o Brasil que tomaram o controle de suas vidas e reverteram a hipertensão, clique no botão abaixo e faça o seu cadastro. Em menos de 3 minutos você estará com todo o material Vencendo a Hipertensão. Eu vou te mostrar exatamente tudo o que fazer e te guiarei passo a passo para uma vida mais saudável, feliz e sem efeitos colaterais. Eu vou praticamente pegar na sua mão e te ajudar dentro do programa. Você vai poder conversar comigo ou com o nosso suporte qualificado por e-mail e WhatsApp, tirar suas dúvidas e ter um acompanhamento pessoal. Quero te ajudar a se livrar dessa doença terrível, assim como já ajudei milhares de pessoas de todo o Brasil. Faça uma conta rápida e me diga, quanto você já gastou com consultas médicas, exames, remédios e até cirurgias? Tem ideia? E quanto custaria uma internação se a sua pressão disparasse agora e você precisasse de um tratamento de emergência? Se você tem um plano de saúde, então sabe muito bem quanto gasta por mês. Não é barato. Quero dizer que se custa caro cuidar da saúde, custa muito mais caro não cuidar dela. Posso garantir que um tratamento de emergência não sai por menos de R$3.000. No material Vencendo a Hipertensão, você não vai ter que pagar tudo isso para ter a sua saúde de volta. Na verdade, você não terá que pagar nem R$1.000. Se você pagasse R$500, seria mais do que justo por tudo que você vai receber. Só que o cadastro para receber esse material não sai tão caro assim, porque eu sei que você tem outras prioridades no seu orçamento. Por isso, o valor normal do Vencendo a Hipertensão é de apenas R$397 e nada mais. Acredito sinceramente que esse é um valor justo e que vai fazer você controlar definitivamente sua pressão e nunca mais vai ter medo de um ataque cardíaco. Veja, se você somar tudo o que gasta todos os meses com a hipertensão, vai ficar impressionado. Todos os remédios, consultas, exames e tratamentos podem facilmente chegar a R$500. Em 12 meses, você economizaria R$6.000. Isso não chega nem perto do valor de R$397 do Vencendo a Hipertensão. Sem contar que você vai ter acesso instantâneo para sempre. Você nunca mais terá que pagar um centavo. O pagamento é único e você pode parcelar em até 12 vezes. Mas não se decida agora. Preparei algo especial para você. Muitas pessoas acabam pagando caro pela hipertensão e poucas têm a chance de controlar essa doença de maneira definitiva. Eu valorizo a sua atitude e valorizo seu esforço. Poucas pessoas assistem esse vídeo até esse minuto. Se você ainda está assistindo, considero você um vencedor e por isso vou te dar um presente especial. O valor normal para 99% das pessoas é de R$397, mas somente hoje para você o material Vencendo a Hipertensão vai sair por apenas R$157. Esse é um valor especial para que você possa ter todo o material e controlar definitivamente a sua pressão. E esse pequeno valor você vai pagar apenas uma vez e vai ter acesso a todo o material para sempre. Você não vai precisar gastar dinheiro todos os meses. E tem mais, você pode parcelar esse valor em até 12 vezes. Com menos de 50 centavos por dia você pode ter sua saúde de volta. Sem mensalidade, sem nenhum gasto extra e ainda poderá tirar todas as suas dúvidas comigo. Tome uma atitude agora e mude sua vida de uma vez por todas. Clique no botão abaixo desse vídeo, faça seu cadastro e tenha acesso agora mesmo a todo esse conhecimento valiosíssimo dentro do Vencendo a Hipertensão. Faça do dia de hoje o início de uma vida nova. Eu tenho certeza que você vai fazer a escolha certa.